Presbítero irmão Mateus, trazendo a palavra. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Livro do Êxodo, capítulo 40. Enquanto os irmãos abrem, eu quero agradecer a Deus e também ao nosso pastor por essa oportunidade. Livro do Êxodo, capítulo 40. Vamos ler a partir do versículo 34. Amém? Vamos ler? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Os irmãos podem assentar na presença do Senhor. Irmãos, estamos diante de um texto muito interessante, o que nós terminamos de verbalizar, se os irmãos atentaram bem para a leitura. O texto, na verdade, está encerrando esse livro do Êxodo, e o final do livro do Êxodo está nos informando que Deus agora ordena que Moisés levante o tabernáculo, e após o tabernáculo ser levantado, diz a narrativa bíblica que Deus agora faz aparecer uma nuvem. E o texto está dizendo que quando a nuvem aparece, a glória do Senhor enche aquele tabernáculo, enche aquela casa. E a sequência do texto, ela vai nos informar que a partir desse dia, quando a nuvem andava, os filhos de Israel levantavam o seu acampamento e seguiam após a nuvem. O texto ainda está dizendo que se a nuvem parasse, os filhos de Israel deveriam parar toda a comitiva e esperar até que a nuvem se locomovesse novamente. O que o texto está querendo nos informar é que os filhos de Israel agora receberam a ordenança de seguir a nuvem. Eles só podiam andar debaixo da nuvem quando fosse de dia, ou debaixo da coluna de fogo quando fosse à noite. A ordenança de Deus nesse tempo e a ordenança de Deus para nós nessa noite é: siga a nuvem, ande junto com a nuvem. Eu vou entrar no livro do Êxodo, nós vamos entender os pormenores desse texto e você vai acabar entendendo, antes de darmos o amém final, o que é que Deus quer dizer quando Ele nos orienta a seguirmos a nuvem. O livro do Êxodo, ele é um livro especial. Ele é um livro especial porque ele é o livro que mais contém milagres, realizações que só Deus pode fazer. Quando nós olhamos para o final do livro de Gênesis, nós vamos ver que os filhos de Israel agora, por causa de José, foram para o Egito. E quando já no início desse livro, de forma bem resumida, nós vamos entender
que os filhos de Israel ficam por vários anos na terra do Egito. E a história vai nos mostrar que nesse tempo em que os filhos de Israel estão no Egito, o Egito se divide em dois povos, os povos do Baixo Egito e os povos do Alto Egito. A história vai chamar um desses povos de Íquesos, e houve guerra entre os povos do Egito tradicional e os Íquesos, e a história vai nos mostrar que os Íquesos venceram os egípcios tradicionais, e a partir desse tempo Israel passa a ser tratado como escravo. Quando nós lemos a narrativa bíblica no início de Êxodo, o texto está nos informando que agora começa a reinar um faraó que não respeita Israel, nem tampouco o que José havia feito pelo Egito. E agora Israel é subjugado e eles passam a ser uma nação escrava. Eles passam agora a ser dominados, mesmo depois que o povo egípcio tradicional volta a ter controle da nação, volta a ter o faraó e o controle político daquela terra. Os filhos de Israel continuaram como escravos. E esse é o inteirinho da história, esta é a situação da história. E nós começamos a aprender sobre estarmos debaixo da nuvem, olhando para a forma que Deus trabalha com Israel, porque nós vamos ver que o livro ele vai ser dividido em 5 partes. E a primeira parte do livro é essa: Deus está apresentando Israel como escravo, e Deus agora resolve agir. Deus agora decide agir. A primeira parte vai mostrar o treinamento do homem de Deus. Deus agora vai levantar Moisés. Deus agora vai se manifestar através de Moisés para poder fazer o livramento que ele havia prometido ao seu povo. Nós conhecemos a história. Êxodo capítulo 3, diz a Bíblia Sagrada que Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E o texto vai dizer que num desses dias, quando ele está andando pelos desertos daquela região, o texto vai dizer que Moisés ele enxerga uma sarça que queima, mas ela não se consome. E a Bíblia diz que quando Moisés vê aquilo, ele chega perto para entender o que estava acontecendo. O mais interessante é que essa região é normal a sarça queimar, mas o texto está dizendo que Deus chama a atenção de Moisés, porque aquela sarça ela queima, mas ela não se consome, ela não se derrete. Moisés então, quando chega perto para enxergar o que é aquilo, diz a Bíblia que Deus brada do meio do fogo dizendo: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. A Bíblia diz que Moisés agora, curioso, tentando entender o que está acontecendo, arranca a sandália dos seus pés e começa a se aproximar. Irmãos, a gente entende o texto quando a história nos ensina acerca de sandália. Nesse tempo andava de sandália só quem era senhor. Era obrigatório, como que é por lei, todo escravo andar descalço, para quando ele se deparasse com algum senhor, alguma pessoa importante, essas pessoas tivessem condições de identificar quem era escravo e quem não era. Quando agora Moisés ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, ele está vestido com as sandálias que ele trouxe do Egito no tempo em que era príncipe, e agora Deus está se apresentando para ele e o escolhendo para fazer algo especial. E a primeira coisa que Deus faz quando chama é dizer: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Ora, Moisés já tinha passado por ali várias vezes, e em nenhuma delas Deus havia se manifestado dizendo para ele tirar as sandálias dos pés. Quando Deus está dizendo para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque a terra que está pisando é terra santa. A terra santa que Deus está falando não era aquele deserto que Moisés já peregrinava por ele há 40 anos. Deus está falando de estar na sua presença. Deus está dizendo: Moisés, eu agora te escolhi, eu quero que você me sirva. E a palavra servo quer dizer que ele não tem poder sobre a sua vida, ele precisa obedecer ao seu Senhor. E aqui eu quero começar já a trazer a palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa tarde, porque nós observamos que tem muito crente na igreja que às vezes ele rema, faz força, ele tenta vencer
vencer, e parece que ele não sai do lugar. É porque tem muita gente que está querendo servir a Deus do jeito que ele acha que deve. Ele está querendo servir a Deus da forma que ele acha que deve. E nós sabemos muito bem, somos bem ensinados e orientados que para Deus de qualquer jeito não vale, para Deus de qualquer jeito não funciona. Deus está nos chamando nessa noite para nós começarmos de novo, seguirmos novamente a nuvem, começarmos a andar conforme a sua palavra nos orienta. De repente você veio para esse culto e o pastor Osley iniciou aqui dizendo que Deus iria mudar a sua história. Eu quero corroborar dizendo que foi Deus que falou essas palavras na boca dele. Eu vim aqui te dizer que Deus nessa noite quer fazer algo especial na sua vida. Tão especial, irmãos, que assim como essa Bíblia é separada como Antigo Testamento e Novo Testamento, Deus quer separar um novo tempo para a sua vida, mas Deus também está requerendo algo especial. Aleluia, se você nessa noite se desprender das suas vontades e entender que Jesus não é só o seu Salvador, mas Ele é também o seu Senhor, a partir de hoje, muita coisa que não está dando certo, Deus vai começar a colocar a mão. A partir de hoje, muitas orações que não estão respondidas, Deus vai começar a responder. O que eu estou querendo dizer é que Deus marcou esse culto, Deus marcou dia, Deus marcou hora, Deus marcou minuto para derramar resposta sobre a sua vida. Moisés agora recebe a chamada e ele obedece o Senhor, ele se torna servo. E nós vamos ver, irmãos, que nunca foi tão importante como nos dias de hoje nós sermos fiéis a Deus do jeito que Ele quer. Nunca foi tão importante como nesses dias que estamos vivendo, nós tirarmos a sandália dos nossos pés como Deus quer, como Deus está nos chamando. Nós estamos vendo, irmão, e não temos tempo de falar com mais detalhes sobre isso, mas até os indoutos, até as pessoas nécias, até as pessoas que não têm cultura, conhecimento bíblico, estão percebendo que o dia do Senhor, Ele está chegando. O dia do Senhor, Ele está próximo. Irmãos, e quando eu olho para a história de Mateus, eu começo a entender o que Deus estava falando, o que Jesus estava querendo nos ensinar. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, ele vai nos dar uma lição sobre nós não servirmos a Ele da forma certa, sobre nós não servirmos a Ele da forma correta. A Bíblia Sagrada vai descrever a chamada de Mateus, e a Bíblia Sagrada vem trazendo o texto épico que Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Logo depois da chamada de Mateus, a Bíblia vai falar acerca do jejum nesse mesmo contexto. E a Bíblia Sagrada vai trazer agora um ensinamento, ou melhor dizendo, Jesus vai trazer um ensinamento, aleluia, acerca do vinho e acerca também das nossas vestimentas. Veja o que é que o texto está dizendo. Então chegaram ao pé dele os discípulos. Mateus 9,14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos da boda, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Irmãos, para nós entendermos o texto, já que ele fala de veste e já que ele fala de odre, nós precisamos entender a vestimenta dos dias de Jesus. E quando nós olhamos para a história, o que a história nos traz de informação acerca disso, as vestimentas nos dias de Jesus estão longe de ser como as nossas. Naquele tempo não havia fábrica, as roupas não eram feitas em grandes escalas. A vestimenta que a Bíblia, que Jesus está falando aqui, era uma espécie de camisa comprida, e era a única roupa
que se vestia por cima de uma espécie de tanga, uma vestimenta, uma camisola comprida que ia até próximo ao joelho. E como as roupas eram feitas à mão, principalmente as pessoas mais simples não tinham muitas peças de roupa. Era comum alguém usar uma roupa durante muito tempo, a ponto dela se envelhecer. E quando ela se envelhece, o tecido ele vai ficando mais fino. O tecido ele vai ficando mais suscetível a rasgar. E às vezes apareciam pequenos buracos nas roupas e alguém tentava fazer um remendo, mas quando você pega um pano que está envelhecido e você costura nele um pano novo, é normal, próximo da costura, o pano fazer um rasgo ainda maior. É disso que Jesus está falando. Não se deita remendo de pano novo em vestes velhas, porque vai fazer um buraco ainda maior. O texto ainda vai dizer, Jesus está dizendo, nem se deita vinho novo em odres velhos, porque derrama-se o odre, desperdiça tanto o odre quanto o vinho. O odre nos tempos de Jesus eram feitos de pele de animal, na maioria das vezes de cabra. E é comum tanto o vinho como a pele do animal ele se dilatar. Quando você colocava um vinho novo num odre que já havia dilatado, quando o vinho se dilatava também, o odre se rasgava, não suportava o peso do vinho que dilatou. Aí Jesus vai dizer, é necessário colocar vinho novo em odre novo, porque assim ambos se conservam. O que eu estou querendo dizer para você, irmãos, é que tem muita gente que está vivendo de remendo. A sua vida espiritual está cheia de remendos, e Deus, nessa noite, Ele está nos chamando para fazer algo especial. Sabe por quê, irmãos? Na sequência do texto, nós vamos observar, Deus vai resolver a história de Israel. Deus agora vai entrar para fazer um milagre. Mas quando nós olhamos para antes de Deus realizar, ali enviar as 10 pragas e resolver a situação de Israel, nós vamos ver que durante muitos anos, Deus somente ajudou aquele povo. Esse foi um dos maiores milagres, porque quando nós olhamos para o que a ciência afirma, e nós temos aqui na igreja algumas educadoras, a ciência vai dizer que quando uma criança entre 6 e 11 anos, ela pode ser brasileira, ela está iniciando a fase de alfabetização. E quando você pega essa criança que está iniciando a sua fase de alfabetização e leva ela para um outro país, com uma outra língua, uma outra cultura, um outro tipo de alimentação, e você priva essa criança de qualquer contato com a sua nação que ela nasceu, você priva ela. Se você pegar um brasileiro, levar para os Estados Unidos, por exemplo, e você ficar pelo menos 6 anos sem fazer com que essa criança tenha contato com o Brasil ou com a língua portuguesa, se os pais não sentarem, não explicarem a língua, não falarem a língua, quando essa criança alcançar 16 anos, ela já não mais vai conseguir falar português, ela não vai mais lembrar das coisas do Brasil. Provavelmente, se perguntarmos a capital do Brasil, ela não vai se lembrar. Ora, nós estamos falando de um povo que ficou mais de um século, mais de 100 anos escravo, mas eles não perderam a sua identidade, eles não deixaram de cultuar o seu Deus, eles não deixaram de fazer culto, de adorar o Senhor, de fazer as coisas que Deus os havia ordenado. Perceba, irmãos, que Deus estava ajudando Israel durante mais de 100 anos. Deus ajudou esse povo enquanto eles eram escravos, Deus ajudou esse povo, aleluia. Mas o mais interessante, irmãos, é que mesmo Deus ajudando, eles continuavam sendo escravos. Mesmo Deus os ajudando, eles continuavam com dura serviço sobre a sua vida. Eles cultuavam, eles cantavam, eles estavam ali fazendo as coisas da religião, mas eles continuavam sendo escravos. Os açoites continuavam batendo nas suas costas. O que eu estou querendo dizer é que tem coisas, aleluia, que Deus vai nos ajudar, mas há uma diferença muito grande de Deus ajudar e Deus resolver. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando os filhos de Israel, eles mudaram a sua atitude, quando os filhos de Israel,
Eles deixaram essa situação de comodismo, porque o texto vai dizer que quando Deus, melhor dizendo, aparece para Moisés, ele diz: ouvi as orações do meu povo e desci para livrá-los. Quando o povo agora decidiu orar, quando o povo agora decidiu se aproximar-se de Deus, eles deixaram de ser ajudados para ver Deus realizar, para ver Deus resolver. O que é que eu aprendo? Às vezes eu comecei dizendo isso na mensagem. Nós vemos na igreja muitas pessoas que estão como os filhos de Israel. Eles chegam aqui chorando, vem aqui, ora, dobra o seu joelho e ora quando o culto vai começar, dizendo: Deus me ajuda, e sai daqui aliviado. Mas quando sai lá para fora, não muda coisas que precisam ser mudadas. Aí passa uma semana, lá vem ele de novo chorando e dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda, e Deus ajuda novamente. O que eu quero que você entenda, que para Deus ajudar, você não precisa se esforçar. A graça de Deus há manifestado entre os homens, aleluia. Quando você não se esforça, Deus te ajuda, mas quando você se esforça, Deus entra para resolver. Nós iniciamos o culto dizendo que Deus iria fazer algo nessa noite para mudar a sua história. Quem sabe você veio para esse culto recebendo a ajuda de Deus, mas eu quero te apresentar nessa noite uma nuvem. Ela ainda está, aleluia, à disposição da igreja. Essa nuvem hoje se chama Bíblia Sagrada. Se você nessa noite deixar Deus ser Senhor da sua vida, começar a fazer as coisas como precisam ser feitas, Deus nessa noite vai fazer descer uma unção sobre nós que vai transformar as nossas vidas. Quero aqui apenas citar 2 textos e já encerro bem rápido. A sequência da história do livro do Êxodo, ela vai nos mostrar agora Deus resolvendo a situação. Ela vai nos mostrar agora que quando os filhos de Israel decidem se voltar para Deus de coração inteiro, Deus resolve colocar as mãos. Nós vemos 10 pragas, a nossa mão, ela tem 10 dedos, cada dedo representa uma praga. Deus estava colocando as mãos para resolver. Aí o texto vai dizer em Êxodo, no capítulo de número 10, um texto importantíssimo. E aqui nós aprendemos com 2 atitudes de Faraó. No capítulo 10 e no capítulo 8. No capítulo 10 nós vamos ver que quando a 9ª praga, que a praga das trevas, é derramada sobre o Egito, o Faraó vai atrás de Moisés e diz: Moisés, eu quero fazer um acordo. Eu agora quero negociar, eu vou deixar vocês partirem, mas eu quero que vocês deixem aqui no Egito os seus animais, o seu gado. Eu vou até permitir que vá as crianças, mas os animais vão ficar aqui. Irmãos, quando o inimigo, e você precisa lembrar disso lá fora, quando o inimigo tentar negociar com a sua vida, é porque ele já perdeu. Eu tenho certeza que o inimigo ainda vai tentar negociar com você, mas faça como Moisés. Moisés olhou para Faraó e disse: Faraó, não ficará no Egito nem mesmo uma unha, assim como o Senhor nos ordenou, e não sabemos como havemos de servi-lo. Vamos levar os nossos animais, porque quem sabe ele possa exigir sacrifício através deles. O capítulo de número 8, cito o 2º texto e encerro. A Bíblia fala sobre a praga chamada praga das rãs, e o texto diz que havia rãs sobre todo o Egito. Alguém pensa que as pragas elas foram derramadas de uma só vez, num tempo curto, mas não, foi mais de ano Deus derramando as pragas lentamente. E nessa praga das rãs, passou-se algum tempo, e como havia rãs por todo o Egito, as rãs começaram a morrer. E a Bíblia diz que houve mau cheiro em todo o Egito, cheiro de podre. E agora, Faraó, não aguentando aquilo, manda chamar Moisés e diz: Moisés, eu não aguento mais essas rãs. Eu quero que você ore para que Deus tire as rãs de mim e do Egito. Aí diz a Bíblia Sagrada que Moisés olha para Faraó e diz: Faraó, quando é que você quer que eu ore? Quando você quer que eu dobre os meus joelhos e fale com o Senhor? E aí Faraó vai dar uma resposta interessante. Ele vai dizer: Moisés, amanhã,
amanhã você ore, capítulo 10 do versículo 8 do livro do Êxodo. Ora, se essa praga, porque a rã é um animal asqueroso, é um animal nojento, pelo menos a uma pessoa normal, se essa praga era tão incômoda, por que é que Faraó não disse, ore agora, dobre os seus joelhos agora e peça para que essas rãs saiam de mim agora? Mas Faraó diz amanhã. Ore amanhã. E esse tem sido, irmãos, o problema de muitos crentes. As pessoas estão deixando as coisas de Deus para depois. As pessoas estão deixando as coisas de Deus para amanhã. E como eu vinha dizendo, a vontade de Deus é nós simplesmente obedecermos. Nós aprendemos isso na história de Caim e na história de Abel. Quando nós olhamos a história de Caim e Abel, Gênesis 4, a Bíblia diz que os dois se apresentaram diante do Senhor para oferecer o sacrifício. Perceba que os dois receberam a mesma instrução, a mesma criação, mas Abel, a Bíblia diz que ele decide obedecer como aprendeu com o pai, porque Adão viu Deus sacrificar o cordeiro, já preparando a humanidade para o Cristo, e ele agora aprende que o sacrifício para o Senhor era o cordeiro, e ele obedece, faz como o pai ensinou. Mas Caim, ele vai oferecer para Deus o melhor do que ele havia colhido. Se nós formos pensar numa ótica humana, Caim não está tão errado, vou oferecer o melhor daquilo que colhi, mas Deus não está interessado na nossa opinião, Deus está interessado na nossa obediência. O que eu quero te dizer é que se você nessa noite sair daqui com o seu pensamento firmado em seguir essa nuvem, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Fique de pé comigo, vamos orar. Fecha os teus olhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu estou apresentando a sua igreja. Eu estou apresentando, Senhor, a sua noiva. Pai, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor conhece, meu Deus, as nossas frustrações. O Senhor conhece, meu Pai, a nossa vida. Quem sabe, meu Deus, alguém entrou por essas portas nessa noite e ele está se sentindo como Israel. Ele tem recebido ajuda, mas dias vêm e vão, Pai, parece que a luta não passa, as coisas não melhoram. Eu sei, meu Deus, que o Senhor marcou essa noite para fazer. Eu sei, meu Pai, que o Senhor marcou essa noite porque o Senhor quer resolver. Eu sei, meu Deus, que quando o Senhor revela um tema, uma palavra, é porque o Senhor já tem algo feito, já tem algo para realizar. Meu Deus, nessa noite que venha descer sobre o teu povo uma unção especial, meu Pai, que vai fazer o seu povo entender, meu Pai, que o milagre, ele não é somente do Senhor, ele precisa ser um acordo, ele precisa ser em conjunto. A nossa parte, meu Deus, nós devemos fazer, e nessa noite, que nós venhamos a sair daqui, meu Pai, descalços, que nós venhamos a sair daqui, meu Deus, olhando para cima, procurando a nuvem para andar, meu Pai, conforme é a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, eu estou apresentando a cada um, e que o Senhor confirme, meu Deus, essa palavra, fazendo com que as orações dos seus filhos sejam respondidas, e que na vitória do seu povo, o seu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, pastor Osler está me pedindo para fazer o apelo. Quem sabe você ouviu a palavra do Senhor, e a Bíblia, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quem sabe você ouviu a palavra do Senhor e Deus no seu coração disse: essa palavra é para você. Não estou falando que você está desviado, mas quem sabe você está andando longe do Senhor. Quem sabe você tem consciência que você precisa melhorar espiritualmente. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, que nós vamos fazer uma oração por você. Ou quem sabe você ainda não conhece de fato Deus, e você quer fazer uma aliança com Ele. Você não é crente, você não é assíduo na igreja, e você quer aceitar a Jesus, você quer fazer um compromisso com esse Deus.
Eu estou te convidando a manifestar a sua vontade de vir aqui na frente com a mão. E que você venha aqui, porque a Bíblia diz que aquele que confessar o Senhor diante dos homens, Jesus o confessará diante do Pai. Existe alguém que quer renovar a sua aliança, ou aceitar Jesus, ou fazer um compromisso com Jesus nessa noite? Amém. Nós temos o jovem aqui. Temos mais alguém, irmão, que quer refazer a sua aliança, quer ver Deus resolver, quer ver Deus colocar as mãos, quer ver Deus fazer um milagre. Temos mais 2 jovens que estão vindo aqui. Mais alguém, irmãos, que quer deixar de ser ajudado e quer ver Deus resolver as coisas na vida dele, quer conhecer os milagres de Deus. Está vindo aqui mais um jovem. Aparentemente mais a mãe e a filha. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos, que quer ver Deus resolver, que quer fazer um novo compromisso com Deus e ver Deus resolver na sua vida. Mais 2 irmãs. Deus é fiel. Eu quero que a igreja fique de pé. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, graças te dou, meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, Senhor, dura para sempre. As ovelhas são suas, os filhos, meu Pai, são seus. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é o pastor das 100 ovelhas. E quando uma delas se perde, o Senhor não desiste dela. O Senhor deixa as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. Ó Deus, esses irmãos estão nessa noite fazendo uma confissão de fé pública, querendo que o Senhor resolva, querendo, meu Pai, que assim como o Senhor falou na sua palavra, o Senhor resolva essa dificuldade que estão os atrapalhando, querendo que o Senhor resolva, meu Deus, este tropeço que estão segurando a vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, estenda as suas mãos e faça um milagre. Em nome de Jesus Cristo, estenda as suas mãos, meu Deus, e restaure, renove e faça algo novo, meu Pai. Que nisso, meu Deus, o seu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria perguntar, só um minutinho, os irmãos estão aqui.